A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas do seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade de usar este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos estudarmos a infalível e inerrante Palavra de Deus. E eu quero agradecer também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que também é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que temos recebido diariamente. Nós recebemos mensagens de pessoas não evangélicas, de pessoas que estão servindo a Deus também em várias denominações. E eu quero lembrar mais uma vez, que se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, talvez até a sua dúvida, a melhor forma é através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por podermos adentrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema extraordinário, esse tema maravilhoso, presente em praticamente todos os livros da Bíblia. As profecias bíblicas estão presentes em praticamente todos os livros da Bíblia e centenas delas já se cumpriram no passado, principalmente as profecias que dizem respeito ao Messias, ao povo de Israel. E quando nós estudamos essas profecias e estudamos o cumprimento, nós podemos comprovar isso, que as profecias bíblicas, elas são infalíveis, elas não falham, elas são inerrantes, não contêm erros. E isso é uma das maiores provas de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Nós começamos estudando as profecias lá do livro de Gênesis, Já estudamos dezenas de profecias bíblicas, os seus cumprimentos, Já estamos estudando os livros denominados de profetas menores, Nós já estudamos 8 dos 12 livros denominados de profetas menores. Vamos relembrar? Vamos começar com o profeta Oséias. Volta, por favor. Oséias, aquela história dramática de Oséias, aquele profeta que casou-se com uma filha de prostituição para ilustrar o amor de Deus por Israel e para ilustrar também a infidelidade de Israel para com Deus. Por essa razão, Deus disse a Oséias que ele casasse com uma das filhas de prostituição. Mostra a tela de Oséias, por favor. Oséias, que é o primeiro dos 12 profetas menores, essa história dramática, quando Deus disse a Oséias que casasse com uma filha de prostituição. E por que Deus deu essa ordem a Oséias? Porque esse casamento de Oséias, ele ilustra, ele representa a união de Deus, ou o casamento de Deus com Israel, e o amor de Oséias por Gomer, sua esposa, representa o amor de Deus por Israel, e a infidelidade de Gomer representa a infidelidade de Israel. O segundo profeta, que é o profeta Joel, o profeta do avivamento religioso, aquele profeta que profetizou depois da praga de gafanhotos, falando sobre uma praga maior, um juízo maior que viria sobre a nação de Israel, e também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Depois estudamos a profecia de Amós, esse profeta que disse assim: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros, mas foi chamado por Deus para o ministério profético. Estudamos a profecia de Obadias, esse profeta que profetizou para os edomitas, para os descendentes de Esaú. É o menor livro
do Antigo Testamento, apenas um capítulo, o livro de Obadias. Estudamos também a história de Jonas, algumas profecias do livro de Jonas, o profeta fugitivo, mas este homem que pregou, os ninivitas se arrependeram e cerca de 120 mil pessoas foram salvas, né, daquela destruição que viria sobre o povo de Nínive. Estudamos também a profecia de Miqueias, este profeta que profetizou acerca da cidade de Belém da Judéia, a cidade onde nasceria o Messias. Estudamos também a profecia de Naum, que profetizou também para os ninivitas, só que os ninivitas foram poupados nos dias de Jonas, mas cerca de 150 anos depois, Deus levanta Naum para profetizar para o mesmo povo, porque eles haviam voltado a cometer os mesmos pecados, as mesmas transgressões, e Naum também foi levantado por Deus para profetizar a destruição da cidade de Nínive. E também estudamos o livro do profeta Abacuque, que destaca-se, traz a tela por favor, destaca-se dentre os profetas por causa do seu diálogo com Deus, né? Abacuque não só ouviu a Deus e transmitiu a palavra de Deus, mas ele conversava, dialogava com Deus, apresentava as suas queixas, né? As suas insatisfações. Havia uma característica de Abacuque, você viu isso nos programas anteriores, que ele tinha um senso de justiça muito forte, e ao ver as transgressões do povo de Judá, a lei se afrouxa, a sentença não sai, ele começava a questionar a Deus se Deus não estava vendo e se Deus não estava tomando providência. Já estudamos esses 8 profetas. Hoje nós iniciaremos o estudo do livro do profeta Sofonias, que é um livro também curto, muito breve o livro de Sofonias, são apenas 3 capítulos, traz a tela por gentileza, e Sofonias foi usado por Deus principalmente para falar contra Judá, contra Jerusalém. Uma das principais temáticas do livro de Sofonias é sobre o dia do Senhor. Então nós vamos perceber que o livro de Sofonias tem apenas 3 capítulos. O capítulo 1 ele vai trazer uma mensagem de ameaças contra Judá e Jerusalém. O capítulo 2, ameaças contra diversas nações. E o capítulo 3, o castigo de Jerusalém e a promessa feita aos fiéis, uma promessa de restauração. Mas antes de nós estudarmos as profecias do livro de Sofonias, nós traremos algumas informações sobre o profeta e sobre o livro. Eu já disse aqui, que quanto mais informações nós tivermos sobre o livro, sobre o profeta, mais fácil será nós entendermos a mensagem do livro. O nome Sofonias significa Jeová esconde ou escondido por Jeová. É interessante que Sofonias é o único profeta menor que pertence à família real, porque ele era filho de Cuse, ele era tataraneto de Ezequias e profetizou durante o reinado de Josias. Você sabe que Josias foi um dos melhores reis de Judá, que reinou de 640 a 609 a.C. É muito possível que a profecia de Sofonias tenha influenciado o reinado de Josias, trazendo aquele grande avivamento, aquela grande reforma espiritual que ocorreu em Judá, em Jerusalém, nos dias de Josias. Outro fato interessante é que Sofonias foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ambos, tanto Sofonias como Jeremias, profetizaram durante o reinado de Josias. A diferença entre eles é que Sofonias profetizou no início do reinado de Josias e Jeremias, ele iniciou seu ministério já no final do reinado de Josias. Então eu posso dizer que o reinado de Josias, ele teve a influência de 2 grandes profetas. No início do seu reinado, a influência do profeta Sofonias e já no final do seu reinado, a influência do profeta Jeremias. Outro fato interessante é que o profeta Sofonias foi usado por Deus para denunciar uma série de pecados cometidos pelos habitantes de Judá e de Jerusalém. Ele
trouxe a mensagem, não é? Deus utilizou-se de Sofonias para trazer a mensagem acerca de Judá. Ele combateu, por exemplo, a idolatria, a apostasia, a avareza, a indiferença do povo para com Deus, a rebelião, violência, crime, enfim. E Sofonias denunciou os pecados não só da nação, mas também dos líderes, né? Aqueles líderes que seguiam costumes pagãos. Ele denunciou os juízes, né? Ele chega a descrever os juízes como lobos famintos, que não deixavam nem sinal da presa. Sofonias diz ao povo de Judá, de Jerusalém, que por essas práticas pecaminosas, eles seriam punidos, eles seriam severamente castigados, caso eles não se arrependessem, né? Se eles não ouvissem a voz divina e não se voltassem para o Senhor. Então, nós vamos perceber que esses 3 capítulos de Sofonias, a grande maioria do texto traz essa mensagem de repreensão, essa mensagem de juízo do povo de Judá, do povo de Jerusalém, mas nós vamos perceber também, principalmente nesse programa que vamos estudar, abre a tela do programa de hoje, por gentileza, do tema que vamos isto. Hoje nós vamos estudar sobre o grande dia do Senhor. Então, eu gostaria de trazer algumas informações, primeiro acerca dessa imagem. Primeiro, você vai perceber aí que o título do programa é o grande dia do Senhor, porque nós estamos tomando por base o capítulo 1, versículo 14, que diz literalmente, o grande dia do Senhor está perto. E eu gostaria de relembrar o que vem a ser o dia do Senhor e este grande dia do Senhor. Traz a tela, por gentileza. Nós já dissemos aqui em outros programas que o dia do Senhor é o dia de uma ação divina, que pode ser, por exemplo, o dia de um castigo, de um juízo imediato, sei lá, de uma praga de gafanhotos, de uma invasão estrangeira. Às vezes o dia do Senhor aplicava-se a um castigo de Deus para aquele povo, para aquela geração. Mas em algumas ocasiões o dia do Senhor apontava para o futuro, como por exemplo, para a grande tribulação, ou para o dia da vinda de Jesus em glória, ou para a própria batalha do Armagedon. Vai depender do contexto acerca de que o profeta está falando. Mas é interessante que o profeta Sofonias não vai falar apenas sobre o dia do Senhor, ele vai falar sobre o grande dia do Senhor. E quando nós lemos esse texto, o capítulo 1, versículos 14 a 18, nós vamos perceber que esse grande dia do Senhor é uma profecia de dupla referência. Você sabe o que é uma profecia de dupla referência. Se você é aluno dessa aula de profecia, você já sabe disso. Uma profecia de dupla referência é uma profecia que tem 2 períodos de cumprimento. Então eu posso dizer que esse grande dia do Senhor, em certo aspecto, apontava para a invasão estrangeira, para a destruição da cidade de Jerusalém, que ocorreu entre o ano 606 a 586, através da Babilônia. Então eu posso dizer que esse grande dia do Senhor estava falando dessa invasão estrangeira, da destruição de Jerusalém, quando Jerusalém foi incendiada, o templo foi destruído. Mas essa profecia também aplica-se para o futuro, para o período sombrio da grande tribulação. Abre essa tela, por gentileza, do tema do programa. É por essa razão que nós vamos estudar também que esse cumprimento, ele também aponta para o futuro, para o período sombrio da grande tribulação. Então, essa imagem à esquerda é uma das imagens que ilustra é claro, uma imagem meramente ilustrativa, mas que nos mostra a série de destruições que ocorrerá na terra no período sombrio da grande tribulação. Então, hoje vamos estudar apenas esses versículos do livro de Sofonias, versículos 14, 15, 16, 17 e 18, apenas esses 5 versículos, mas vamos estudar também, tomando por base o cumprimento, lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17, que trata do período sombrio da grande tribulação. Abre a tela, por gentileza. Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Traz a tela, por gentileza. Então, se nós lermos os primeiros versículos do livro de Sofonias, posso dizer assim:
dos versículos 2 a 13 do capítulo 1, você vai perceber isso, que Deus se utiliza de Sofonias para denunciar as práticas pecaminosas do povo de Judá, do povo de Jerusalém, as suas muitas transgressões. E é por essa razão que no versículo de número 14 ele vai anunciar o quê? O juízo, o castigo divino. Isso é muito comum nos livros denominados de profetas menores, porque eles foram chamados principalmente para quê? Para denunciar pecados, para chamar o povo ao arrependimento, para anunciar juízo, castigo divino, se o povo não atendesse à voz do profeta, e também foram usados por Deus para falar sobre período de restauração. É muito comum essa sequência de profecia nos livros denominados de profetas menores. E Sofonias é mais um deles, que vai denunciar os pecados, vai chamar o povo ao arrependimento, vai anunciar o juízo divino e vai trazer promessa de restauração. E nesse texto, de forma específica, ele está falando sobre esse grande dia do Senhor. O período do juízo, do castigo, do dia em que Deus iria castigar o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e você vai perceber que essa profecia aplica-se para o futuro. Traz a tela, por gentileza. Pode abrir. Então ele diz, o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. E o que ocorrerá, Sofonias, quando vier este grande dia do Senhor? Ele diz, amargamente clamará ali o homem poderoso. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Por qual razão Deus traz uma mensagem específica para esse grupo de pessoas? O homem poderoso representa um grupo de pessoas. Ele não está falando apenas de um ser humano, ele está falando ali de um grupo de pessoas. E por quê? Ele está falando daquelas pessoas que exerceram funções de influência privilegiadas e não cumpriram com o seu dever, com a sua tarefa. E que muitas vezes foram injustos, muitas vezes cometeram injustiças sociais e não foram punidos, não foram castigados. Você sabe disso. Desde os tempos passados, né, que a Bíblia nos mostra isso. Que às vezes a corrupção em Judá, em Jerusalém, era da própria liderança, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Nós já falamos isso aqui em várias ocasiões, quando estudamos outros livros proféticos. E a história se repete, não é? Em que muitas pessoas que exerceram posições privilegiadas nas nações ou na sociedade e não cumpriram seu papel. Vamos pensar nos reis? Qual era a função dos reis de Israel? Trazer a nação para perto de Deus. Deus havia dito através de Moisés que os reis deveriam ter uma cópia do livro da lei, o livro da lei, para que eles lessem, para que eles cumprissem, para que eles obedecessem. Mas a maioria dos reis de Israel, dos reis de Jerusalém, foram maus, foram ímpios, foram pagãos, foram idólatras, que abandonaram a Deus, que levaram a nação para longe de Deus. Muitas vezes os profetas profetizavam por dinheiro, muitas vezes os sacerdotes se corromperam. Então, por isso que Deus se utiliza de Sofonias para dizer assim, que ali vai clamar o homem poderoso. Essas pessoas que exerceram influência lá em Israel, mas eu posso dizer também na sociedade, e que não cumpriram com a sua tarefa, a sua responsabilidade, não cumpriram a sua missão a contento, ele vai clamar. Que muitas vezes tiveram privilégios, muitas vezes foram absolvidos nos tribunais, muitas vezes foram injustos nas suas decisões, e Deus está dizendo assim, vai chegar um dia que eles vão clamar. Eles estão desfrutando desses privilégios de forma irresponsável, mas vai chegar um dia em que eles vão clamar, que eles vão prestar conta. É esse o sentido do texto. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz, amargamente clamará ali o homem poderoso. Passe o texto, versículo de número 15. O que é que diz? Aí ele vai falar sobre várias características do período desse dia do Senhor, que eu posso dizer, tanto referindo-se à invasão estrangeira, quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém, quanto também do período sombrio da grande tribulação. Veja
as características desse grande e terrível dia do Senhor. Ele vai dizer que aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então ele estava falando do pavor, traz a tela, por favor, do desespero, da agonia, quando as tropas lá de Babilônia, lideradas por Nabucodonosor, invadissem Jerusalém. Que coisa interessante! O povo teve o privilégio de ouvir os profetas de Deus, denunciando os pecados, chamando ao arrependimento, anunciando, olha, volte-se para Deus. Você sabe disso. Nós já falamos que Sofonias, ele profetizou no início do reinado de Josias. Então ele profetizou ainda no final do reinado de Manassés, que foi um dos piores reis de Israel, de Judá. E o povo não atendeu, não atentou para a voz dos profetas. Abre a tela mais uma vez, aí ele começa a dizer o que ocorrerá no dia do Senhor. Dia de indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, de trevas, de escuridão, de nuvens e de densas trevas, de trombeta, de alarido contra as cidades fortes. Quais são essas cidades fortes? Com certeza, aplicando-se no sentido literal do texto, a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, e contra as torres altas. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 17. Aí Deus continua dizendo assim: e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. O que significa isso, professor? Sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. E por quê? Qual o motivo desse grande dia do Senhor? Por que esse alvoroço, esse desespero? Aí Deus diz, através do profeta Sofonias, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Deus estava falando aí de 2 períodos de juízo, de castigo, de sofrimento. Um castigo imediato, posso dizer assim, que ocorreria com o povo de Judá e de Jerusalém, que já se cumpriu, nós já estudamos essa profecia em diversos programas, mas o pior ainda está por vir. Com certeza essa profecia aplica-se para o período sombrio da grande tribulação, para a destruição que há de vir sobre o mundo, para as destruições que estão reservadas para o mundo durante os 7 anos de tribulação, aquelas 3 séries de juízos que nós já estudamos aqui, que é a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 18, que é o último texto que nós vamos estudar do profeta Sofonias. Aí o que é que Deus diz? Veja, observe que essa mensagem desses versículos está falando principalmente para as autoridades. Deus faz menção ao homem poderoso, está falando das autoridades, e Deus torna a lembrar isso. Deus diz assim: nem a sua prata e nem o seu ouro poderá os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Olha aí, pode ser rico, pode ser milionário, pode ter muito dinheiro, mas nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Fogo do seu zelo. Zelo de quem? Do zelo de Deus, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, mas que é justo, que pune, que castiga. Aí Deus diz, toda essa terra será consumida. Que terra? A terra de Judá, de Jerusalém. E Deus diz através de Sofonias, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Traz a tela, por favor. Em outras palavras, Deus estava dizendo através do profeta Sofonias, das destruições que sobreviriam a Judá, as destruições que sobreviriam a Jerusalém, que o povo seria castigado, que Deus iria chamá-los à prestação de contas. Isso ocorreu na íntegra. Nós já estudamos aqui em vários programas sobre a invasão estrangeira,
quando Nabucodonosor levou mais de 10 mil judeus para a Babilônia, quando muitos judeus foram mortos à espada naquela invasão, naquele estado de sítio. E depois Jerusalém foi destruída, o templo foi incendiado. Nós sabemos disso, você já sabe disso. Mas essa profecia também aponta para uma destruição futura. É uma profecia de dupla referência para o período sombrio da grande tribulação. E é por essa razão que, de forma proposital, nós não colocamos o cumprimento dessa profecia falando do povo de Jerusalém. Nós poderíamos fazer isso, mas nós queremos também fazer uma menção à destruição futura, o que há de vir no período sombrio da grande tribulação. Vamos ver o que ocorrerá? Abre a tela, por gentileza, lá no livro do Apocalipse, que nós já estudamos esse texto, versículos 12 a 17, que o mundo experimentará uma destruição como nunca houve. Foi Jesus quem disse que nunca houve um período que possa ser comparado à grande tribulação. Jesus disse que nem antes e nem depois haverá período comparado a esse período da grande tribulação. E o que é que o apóstolo João viu lá na ilha de Pátimos? Capítulo 6, versículo 12, ele diz que quando foi aberto o sexto selo, daquela sequência de 7, João diz assim: olhei e eis que houve um grande tremor de terra, um grande terremoto. E ele disse que o sol tornou-se negro como um saco de silício. O que é saco de silício? Pano de saco que os judeus vestiam quando estava com tristeza profunda, com amargura na alma ou com algum tipo de arrependimento. Saco de silício, numa linguagem bem comum, bem popular, é pano de saco. Pronto, pano de saco para nós entendermos. E ele diz que a lua tornou-se como sangue. Então, até a luminosidade dos astros serão afetadas durante o período sombrio da grande tribulação. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 13. Aí João diz assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Ele compara. É claro, deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. É claro que talvez não sejam estrelas no sentido literal. Talvez seja alguma espécie de meteoro, talvez sejam bombas também. É possível que sejam mísseis que sejam lançados durante as guerras, durante o período da grande tribulação. E claro, como não havia essa tecnologia nos dias de João, ele descreveu como sendo estrelas que estivessem caindo do céu. Talvez esse texto não seja literal. Talvez seja ou uma chuva de meteoros, que é uma possibilidade, ou também existe a possibilidade de serem bombas, de serem mísseis, que sejam lançadas nas nações, nas guerras, os conflitos armados que ocorrerão durante o período sombrio da grande tribulação. E João descreve esse período de dores, de angústia, de sofrimento, em que os homens estarão como cegos, sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Passe o texto, por gentileza. Veja o que diz o versículo de número 14. Aí João diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Imagine a série de catástrofes, de destruições que ocorrerá durante a grande tribulação, será de forma tão intensa, sem precedentes da história, que todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aí eu posso dizer, não é? Quando João diz foram removidos, por causa da visão. Ele estava descrevendo a visão que ele teve. Por isso que ele fala no passado como se já tivesse ocorrido, que os montes foram removidos do seu lugar. As ilhas foram removidas, mas claro, isso é futuro, isso é profético, isso é escatológico. Isso ocorrerá ainda durante o período sombrio da grande tribulação. Com certeza o mundo inteiro será abalado. Durante esse período vai afetar o mundo inteiro. Então, isso vai afetar os meios de transportes, vai afetar os meios de comunicação, vai afetar a economia mundial, vai afetar o grande número de desastres,
naturais que ocorrerão provocadas por essa série de catástrofes, de destruições que ocorrerá durante os 7 anos de tribulação. Detalhes, nós já falamos sobre isso aqui. Há uma série de programas lá no playlist, você pode ir lá no playlist, lá no YouTube, e você pode assistir esses programas sobre essas 3 séries de juízo, essas 3 séries de julgamentos que ocorrerá durante a grande tribulação. Nós estamos falando de algo muito específico. Nós estamos falando apenas do que ocorrerá quando for aberto esse 6º selo. Esse texto que estamos estudando, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17, não é o resumo da grande tribulação, não. É o que ocorrerá quando esse 6º selo for aberto. Então veja que este juízo, essa catástrofe, é algo que ocorrerá nesse momento, mas claro que muitas outras ocorrerão durante essas 3 séries de juízos. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 15. Aí o texto diz assim, versículo 15, que os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos. Que coisa interessante! Mais uma vez, Deus vai trazer à tona aqueles que foram líderes, não é? Ele vai mencionar aí os reis, ele vai falar sobre os grandes. Quem são os grandes aí? Não está falando de estatura, está falando de posições da sociedade. Aquelas pessoas que exerceram posições privilegiadas, os ricos, os tribunos, né? Os poderosos. E todo servo e todo livre vão fazer o que nesse período? Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por quê? Porque eles não vão se sentir seguros. O juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Os homens em pavor, em desespero, em agonia. A terra sendo abalada por grandes terremotos, com certeza vários maremotos que ocorrerão, haverá trevas, porque nem o sol, nem a lua dará a sua luminosidade como normalmente. E os homens vão estar em desespero, procurando uma rocha, procurando uma caverna, ou quem sabe um refúgio subterrâneo, né? Aqueles que são mais ricos, aqueles que são mais abastados, terão os seus refúgios subterrâneos, vão descer lá para os seus refúgios, onde estarão lá abrigados. Mas o que é interessante é que os homens vão perceber que isso é uma manifestação do juízo de Deus. Eles vão perceber isso, que esta série de juízo, de castigo, de julgamento, não é simplesmente um fato da natureza, um fenômeno da natureza, não é simplesmente que a terra está passando por algum momento de catástrofe, não. Eles vão reconhecer que esse juízo, ele vem de Deus. Passa o texto, por gentileza. Observe o que diz os versículos 16 e 17. Veja o que diz o texto. E diziam aos montes e rochedos. É como se os montes, não é? Os homens estivessem lá nas cavernas, escondidos, e começassem a dizer assim aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Deixa eu falar algo aqui. Talvez você fique perguntando, talvez questionando, né? Por que é que nós falamos tanto de castigo, de juízo, não é? Da ira de Deus? É porque isso está na Bíblia. Isso está nos livros proféticos. É Deus anunciando com antecipação o que vai acontecer no futuro. Pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade, não só de falar do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, mas também falarmos o que é que está reservado no futuro para a humanidade. E se nós lermos os livros dos profetas menores, vamos falar do livro do profeta Sofonias, nós vemos os pecados, as iniquidades que estavam ocorrendo nos dias de Sofonias. A avareza, a violência, a idolatria, a apostasia, o abandono da fé, as injustiças sociais. E comparar com os nossos dias, eu vou dizer que nós não estamos vivendo dias diferentes dos dias de Sofonias.
Os nossos dias também são marcados por essas características, né? Por esses pecados. E o que é que eu posso entender? Que Deus, quando anuncia ao profeta Sofonias o que iria ocorrer com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém e com a humanidade no futuro, Deus está trazendo uma mensagem de alerta para nós. Ora, se essa mensagem de Sofonias só interessasse os seus contemporâneos, só interessasse o povo de Judá e de Jerusalém, aí eu vou lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, para que ser preservado esse livro, se só interessasse aquela geração? Por que é que esse livro de Sofonias foi anexado no cânon? Por que é que ele foi traduzido? Por que é que ele chegou em nossas mãos? Isso não é obra do acaso. É Deus querendo mostrar a sua grandeza, querendo mostrar que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é juiz, porque não é isso que acontece? Às vezes as pessoas querem só falar sobre o amor de Deus. E é claro que nós precisamos dizer que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus está pronto a perdoar, que Deus está pronto a restaurar. Mas nós não podemos esquecer que Deus, como juiz, como soberano, como Senhor do céu e da terra, e Deus não comete injustiça. Então nós vamos perceber essa mensagem que é muito clara, muito evidente, não só no livro do profeta Sofonias, mas nos livros denominados de profetas menores. Nós vamos perceber que Deus está usando o profeta para denunciar os pecados, para chamar o povo ao arrependimento, mas também para dizer assim, olha, eu vou exercer juízo, eu vou punir, eu vou castigar se vocês não me obedecerem, se vocês não se arrependerem, se vocês não me buscarem. E eu posso dizer que pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade hoje. Com muito temor e tremor, mas eu vou dizer isso, que eu me sinto aqui hoje como o profeta Sofonias, que tem a missão de denunciar as injustiças sociais, a violência, o abandono da fé, a apostasia, a idolatria, e anunciar isso. Anunciar que se o povo não se arrepender, não se achegar a Cristo, não buscar a Deus, não se converter dos seus maus caminhos, o que vai enfrentar o que é? Isso, parabéns, a grande tribulação. Vão enfrentar o juízo divino. E quando o juízo de Deus desceu sobre o povo de Judá e de Jerusalém, eles se lembraram das palavras de Sofonias. Eu não tenho dúvida disso. Eles lembraram bem que Deus usou Sofonias para falar. E quando vier essa destruição sobre o mundo, o período da grande tribulação que virá, isso é inevitável, é mistério que essas coisas aconteçam, esse período da grande tribulação sobrevirá sobre o mundo. Agora, a forma de escape é você estar em Cristo, para que nós possamos ser salvos, possamos ser arrebatados, antes que venha esse período denominado de grande tribulação.